Bem-vindo à nossa quinta aula. Vocês já puderam perceber que eu tô mais à vontade, não tem mais look social, uma boa de uma maquiagem. O meu calendário tá mostrando que é dia 5 de outubro, tá uma desordem. Hoje é dia 2 de novembro, feriadinho. Tá um frio aqui na minha cidade, por isso que eu tô com esse casaquinho. Tô com uma preguicinha, eu confesso, mas larguei a preguiça e vim gravar para vocês. E hoje, na nossa quinta aula, nós vamos aprender sobre salário de contribuição. Anotem aí. Salário de contribuição, o conceito, limites máximos e limites mínimos do salário de contribuição, parcelas integrantes e não integrantes. Deixa eu pegar aqui a minha colinha para eu lembrar certinho a sequência do que eu vou passar para vocês. A nossa aula tá bem rapidinha, essa nossa quinta aula, então bora tocar. O que eu tenho para trazer de informação para vocês a respeito de salário de contribuição? É basicamente a base de cálculo que eu vou me utilizar para incidir o percentual da verba previdenciária. A grosso modo, se por exemplo você recebe um salário de R$ 200, eu vou incidir, eu vou descontar aquele percentual que antigamente era padrão, correspondia a 8%, vou usar esse valor de referência, mas a gente vai ver que tem alguns outros números. 8% de R$ 2.000 é o que vai corresponder o desconto da verba previdenciária no seu salário. Por que esses valores de referência são tão importantes? Porque existem tipos de verbas. Existem recebimentos que são remuneratórios, existem recebimentos que são indenizatórios. A gente vai entender a diferença de cada um, mas é importante você saber que existem alguns pagamentos que não integram esse salário de contribuição para fins desse desconto e outras que integram. E é essa diferença que nós vamos distinguir para a gente não errar na hora da prova, tá? Como eu já entreguei para vocês, a base de cálculo que eu vou me utilizar para estabelecer qual é o salário de contribuição é basicamente todo o valor que trata de verba remuneratória, verba salarial, que é a recompensa por algum trabalho que eu tenha realizado no final do mês, tá? O que eu tenho de observação, exceto para segurado especial. Lembra que nós falamos, eu acredito que na nossa terceira aula, sobre o segurado especial, que nós temos lá uma quantidade de módulos fiscais, de produção, de núcleo familiar, enfim. O segurado especial, que é basicamente aquele que está ali na área rural, ele tem uma modalidade de recolhimento diferenciada. É uma modalidade em que ele pode contribuir sobre a sua produtividade, sobre aquilo que ele faturou no ano com a produção das suas terras, tá? Então, com exceção do segurado especial, os demais vão contribuir sobre a sua remuneração. Outra informação importante, lembra que o segurado facultativo, ele pode recolher mesmo sem trabalhar? Então, eu parto do pressuposto de que este segurado, o quanto ele declarou que ele tem para pagar para recolher é o que ele recebeu de fato. Mas ainda assim, ele vai recolher em tese sobre a sua remuneração declarada. Por isso que a única exceção é para o segurado especial. Ok? Portanto, a base de cálculo é a remuneração mensal para todos os segurados obrigatórios, com exceção do segurado especial, que será o quanto ele aferiu de renda ao longo de um ano da produção de suas terras. E quais são os limites máximos e os limites mínimos de referência para esse salário de contribuição? Vamos falar primeiro do limite máximo. Limite máximo é o teto do regime geral de previdência social. Todos os anos, através de uma portaria, por isso que vocês não têm que se preocupar com o valor exato, que todo ano é atualizado, porque é através de portaria e a prova não vai cobrar de vocês portaria. Mas todos os anos são publicadas portarias dizendo qual é a referência do limite máximo de recolhimento para o RGPS. Portanto, se você trabalha numa empresa, esse ano ficou 7.000 e alguma coisa, é o limite de recolhimento do RGPS, é o limite de pagamento de benefícios. Então, você trabalha em duas empresas
e uma delas você recebe 6 mil e pouco, na outra empresa você recebe 4 mil e pouco. Superamos aí o limite de 7 mil e uns tantos. O que acontece? Você pode solicitar na tua empresa que seja descontado na que você fizer a opção até o limite do resíduo que alcance o teto do regime geral de previdência social, porque eles não podem descontar além do valor que eles também pagam a título de benefícios, tá? Então, o limite é o limite publicado todos os anos do teto, se eu não me engano, é o artigo 20 da Lei 8.213 de 91, vocês podem conferir. As portarias são publicadas todos os anos com referência desses valores, tá? O limite mínimo, aí temos duas observações. O limite mínimo é o salário mínimo vigente ou o valor estabelecido em convenção ou acordo coletivo para a categoria. Então, vamos supor que o salário mínimo este ano de 2022, que é de 1.212, não é o limite do teto estabelecido do piso salarial de determinada categoria, que ficou estabelecido num acordo, numa convenção coletiva, que seria de R$ 1.500. Portanto, o mínimo a ser descontado, a ser considerado para fins de verba previdenciária será o de R$ 1.500 por conta desta convenção coletiva. Então, existem essas duas referências para limite mínimo. Em relação à composição do salário de contribuição, o que eu vou considerar como salário de contribuição? Pode acontecer que naquele mês eu tenha recebido alguma indenização da empresa. Será que vai ser, se eu pedir um adiantamento, vai ser considerado para fins de verba previdenciária esse desconto? Como que funciona? Essa parte gera muita confusão. Então, o que eu vou recomendar para vocês? Vou fazer aqui parâmetros gerais, mas vocês vão ler o artigo 28 da Lei 8.212 de 91. Existem duas leis, 8.213 de 91 e 8.212. Então, fiquem bem atentos que às vezes vocês podem procurar numa lei e na outra não encontrar. São leis muito próximas, mas que têm matérias distintas e as duas tratam da Previdência. E em relação à composição do salário de contribuição, vocês vão encontrar lá no artigo 28, é um artigo bem extenso, a gente vai falar aqui dos principais, mas eu quero resumir para você que todo ganho habitual, ele serve como salário de contribuição, como base para o salário de contribuição. Então, por exemplo, adicional noturno, adicional de periculosidade, algum outro tipo de benefício que você receba habitualmente no seu salário por conta de uma concessão que a empresa tem, algum tipo de benefício que ela estabeleceu. O que mais? Salário maternidade, esse aí você pode colocar um asterisco, porque foi uma polêmica bem recente, se incidiria ou não verba previdenciária sobre o salário maternidade, porque a lei dispõe que não pode se descontar a verba previdenciária de benefícios previdenciários. Quando você está recebendo um benefício, não existe desconto da verba previdenciária. Mas, resumindo, ficou decidido no cenário jurídico que o salário maternidade pode sim haver o desconto da verba previdenciária por uma questão histórico-trabalhista. Não quero confundir a cabeça de vocês, por isso que não vou trazer mais detalhes. Então, com exceção do salário maternidade, depois a gente vai ver que os benefícios da Previdência Social não devem integrar o salário de contribuição e nem o desconto de verba previdenciária. Então, eu separei uma lista aqui para vocês anotarem, tá? De um resumo que eu fiz. Vocês vão encontrar lá no artigo 28, mas eu fiz um resumo aqui que eu acredito que são os principais, que podem trazer grandes confusões. Anotem aí. As parcelas remuneratórias do trabalho, tá? Então, por exemplo, se você trabalhou aquele mês e você teve hora extra, vai descontar a verba previdenciária, porque a hora extra vai servir como cômputo da base de cálculo para a incidência dessa verba, tá? Salário maternidade, o único benefício, já falei para vocês, que sofre esse tipo de desconto. As férias,
aproveitadas, ou seja, se você gozou de férias, também haverá o desconto da verba previdenciária, salário paternidade, se eventualmente tiver esse pagamento na empresa, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e aviso prévio aproveitado. Se não foi aquele aviso prévio indenizado, que você já é dispensado sem justa causa e já é liberado imediatamente sem cumprir aviso, esse aviso prévio aproveitado, ou seja, você ficou aqueles 30 dias na empresa trabalhando, também haverá incidência da verba previdenciária. Então, anota essa listinha aí e decora ela, viu? Porque lá na frente a gente vai ver que existem quase que nomenclaturas semelhantes para verbas que não integram o salário de contribuição. E aí pode trazer uma confusão para vocês na hora da prova. Então, em resumo, se você trabalhou, você recebeu algum tipo de comissão, algum tipo de bonificação, por exemplo, algum tipo de auxílio moradia, mas esse auxílio é habitualmente pago para você, ele vai ser considerado na base de cálculo. Então, leia-se, toda verba remuneratória, ela incide na base de cálculo para fins de desconto da verba previdenciária. E eu separei uma lista para vocês das verbas que não integram, tá? A base de cálculo. Então, vou pedir para vocês anotarem aí. Separei algumas, viu? Mas aí vocês podem ir lá no artigo 28, a partir do parágrafo 9º. Lá no parágrafo 9º em diante, vocês vão encontrar quais são as verbas que não integram a base de cálculo do salário de contribuição, tá? Vamos lá. Os benefícios da Previdência Social são excluídos da base de cálculo, exceto salário maternidade. Lembra que nós falamos disso, né? O aviso prévio indenizado. Lembra que eu contei para vocês que o aviso prévio, se ele foi aproveitado, ou seja, se o trabalhador cumpriu o aviso prévio, haverá o desconto da verba previdenciária sobre aquele valor. Mas se ele não cumpriu o aviso prévio, ou seja, ele foi indenizado por esses valores, então esses valores serão excluídos da base de cálculo do desconto, tá? Aquele valor correspondente à multa de 40% sobre o valor do FGTS também não integra a base de cálculo, porque trata-se de natureza indenizatória e não remuneratória. A parcela recebida a título de vale transporte, tá? Então, aquele valor que você recebe de ajuda como vale transporte não integra a base de cálculo. A ajuda de custo em razão da alteração, mudança do local de trabalho, desde que pagas em parcela única. Se você recebe algum tipo de auxílio moradia e esse pagamento é habitual, ele incide na base de cálculo. Por outro lado, se for uma ajuda de custo pago em parcela única, ele não integra a base de cálculo, tá? PIS não integra, PIS/PASEP, né? Não integra a base de cálculo. Deixa eu ver o que mais que eu anotei para vocês. Os valores que a empresa paga a título de previdência complementar. Nós já falamos de previdência complementar, previdência privada, lembra? É aquela previdência facultativa. Acontece que tem muitas empresas que têm lá no seu plano de cargo e carreira, plano de crescimento, de evolução, a previsão de pagamento de uma previdência complementar, tá? Então, se isso acontecer e esse empregador contribuir também com alguma parcela para uma previdência complementar no teu nome, esses valores pagos não servirão como base de cálculo, eles estão excluídos, ok? O valor relativo a plano educacional e bolsa de estudo também não integram a base de cálculo. Então, é isso. Olha que aula tranquila. É óbvio que eu tô acreditando muito que vocês vão abrir o artigo 28, vão ler de cabo a rabo, vão ler tudinho, sintonizar, tem mais coisas, mas eu separei as principais informações a respeito de salário de contribuição e acho que deu para entender. Qualquer coisa vocês me procuram lá no meu Instagram e eu ajudo vocês, me mandam uma mensagem privada, tá bom? Um abraço e até a sexta aula.